Senhor Deus, nosso amado Pai Celestial, te agradecemos nesta hora, Senhor, por mais esse privilégio que nós temos de ainda termos essas portas abertas para que possamos entrar e estarmos em companheirismo em torno de Sua palavra, Pai. Nós não viemos aqui, Senhor, para um passeio, viemos aqui para te adorar na beleza de tua santidade. E o nosso desejo é sairmos daqui melhor que nós temos entrado, Deus. Pai Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo, aceita, Senhor, os louvores que já foram entoados a ti, ó Pai. Senhor, nós temos aprendido que os louvores é como um adubo que prepara a terra para que a semente possa ser semeada, Pai. Pai de misericórdia, no nome do Senhor Jesus Cristo, fale conosco com toda a liberdade do teu Espírito nesta noite, mais esta vez, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus continue abençoando a todos, no nome do Senhor Jesus. Pediria aos irmãos se colocarem em pé. Quero ler duas escrituras com os irmãos, em Mateus capítulo 11, no versículo 28, versículo 29 e versículo 30. Primeira escritura. Depois, Tiago capítulo 4, versículos 5, 6 e 7. Para nós adentrarmos a uma linha de mensagem muitíssimo importante para nós nesta noite. Graças a Deus. Deus continue abençoando a todos. Tem alguém que nos visita, Deus te recompensa no nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 11, versículo 28. O irmão Mateus está ausente, me mandou uma mensagem que ele está em Divinópolis e foi a trabalho e vai ter que ficar por lá nesse final de semana. Mateus, capítulo 11, versículo 28, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos ler outra vez esta escritura? Preste bem atenção. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor Deus, nosso bendito Pai, Senhor, que nós possamos nesta noite recebermos mais força vindo da tua parte, meu Deus, reconhecendo, ó Deus, que o Senhor tomou sobre si as nossas dores, as nossas culpas, as nossas enfermidades, todas as nossas fraquezas. O Senhor se tornou tão humilde, Pai. Nunca houve um homem mais humilde do que o Senhor na face da terra. E o Senhor se apresentou com tanta simplicidade que somente os eleitos e predestinados do Senhor pôde reconhecer o Senhor no seu dia. E não é diferente no tempo em que nós estamos vivendo. Pai Santo, fala conosco, Pai. Ajude teus filhos e filhas que têm deslocado de seus lares para estarem aqui nesta hora, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. E eu vou ler ainda Tiago,
Vou depois discorrer mais algumas outras escrituras, mas eu vou ler Tiago no capítulo 4, versículos 5, 6 e 7, que diz assim: ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito em que nós habita tem ciúme? Antes, ele dá maior graça, portanto, diz Deus, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Então, vocês observam atentamente que Deus dá graça aos humildes. Pense bem nisso. Deus dá graça aos humildes, mas aos soberbos ele resiste. Deus sempre resiste aos soberbos, mas Deus sempre dá graça aos humildes. Deus trabalha sempre na simplicidade. Eu quero ler o parágrafo na mensagem A Rainha de Sabá. O irmão Brando fazendo comentário sobre aquela mulher que ficou sabendo a história, sabendo o comentário acerca de Salomão, sobre a sabedoria de Salomão, que, na verdade, humanamente falando, nunca houve um homem mais sábio do que Salomão. E a razão de toda a sabedoria e de toda a riqueza que Salomão obtera foi porque Deus deu a ele a oportunidade de pedir o que ele quisesse. Mandou que ele pedisse o que ele quisesse e lhe seria concedido. Mas a humildade de Salomão para com Deus foi tanta que ele pediu a Deus sabedoria. Simplesmente isto. Ele pediu a Deus sabedoria para que ele pudesse reinar sobre todo o povo de Deus, que não era pouca gente. Mas por causa de sua simplicidade, de sua humildade, ele se tornou o homem mais rico da face da terra também. Deus não dotou ele somente de sabedoria, mas de tudo que ele precisava. Aí está, parágrafo 40 da mensagem Rainha de Sabá. Aquela mulher se interessou a conhecer de perto, pessoalmente. E aí está. Não se preocupe, havia dezenas de milhares de anjos marchando com aquela banda enquanto ela prosseguia. Não havia uma flecha que pudesse voar à noite, nem o terror da noite, nem a flecha de dia que pudesse tocá-la. Ela estava falada a encontrar, ou fadada, melhor dizendo. Ela estava fadada a encontrar Jeová. Ela o buscava com um coração verdadeiro. Esta é a maneira que todos nós devemos buscar a Deus. Com um coração verdadeiro. Ela o buscava com um coração verdadeiro. Ele fará o mesmo com você. Ele, Deus, fará o mesmo com você, se você apenas enxergar a simplicidade disso. Deus não se destaca em algum tipo de grande glamour. Ele nunca faz isso.
Sua grande hora está por vir, quando ele se revelar da glória. Mas hoje ele trabalha em humildade para fazer as coisas como sempre fez. Esta é a maneira de Deus. Trabalhar na simplicidade, na humildade. É o ponto que eu desejo nesta hora. Penso que esse microfone está um pouquinho avançado. Deixa eu consertar isso aqui. Pois bem, então o que acontece é que a humildade e simplicidade são as maiores armas do cristão. Pense bem nisso, a humildade e a simplicidade são as maiores armas do cristão. Foi Mateus capítulo 11, onde nós lemos, e Tiago capítulo 6. E nós vivemos em um tempo onde as pessoas querem aparecer. Está entendendo? Preste bem atenção nisso. Estamos vivendo em um tempo onde as pessoas querem aparecer. Sempre um querendo ser melhor do que o outro. Sempre um querendo ser mais sábio, mais entendido do que o outro. Mas as pessoas querem aparecer, querem reconhecimento mundial, por exemplo. Eu estou falando mesmo no leito religioso. Querem ter conhecimento mundial, ser o homem mais conhecido do mundo. Querem ser grande, mas no reino de Deus é diferente. Mas no reino de Deus é diferente. Vocês observam que sempre a gente lembra de alguns pontos que Moisés, por exemplo, por que ele achou graça aos olhos de Deus? Para começar, Deus precisava realmente de um grande homem, de grande coragem, de grande autoridade, de grande coragem, para ele cumprir o seu propósito. Mas quando ele procurou esse homem, quando Deus quis tirar Israel do Egito, porque viu o seu clamor, viu o seu desespero, suas angústias, ele precisava de um homem. Mas o homem que ele precisava, veja sua procedência, era filho de uma hebreia. Era filho de um amassador, de amassadores de barro, escravos do Egito. E o rei, então, viu que a nação estava muito aglomerada, os hebreus, crescendo terrivelmente no Egito. Mas, então, o rei, com medo de que aquela nação se tornasse maior do que a nação egípcia, ele autorizou, criou uma lei que todas as crianças que nascesse, filho das hebreias, que nascesse homem, tinha que ser morto. Avisou as parteiras que na hora do parto, que elas vissem, a criança nasceu, viu que era homem, sexo masculino, era para ser morto, ser lançado no rio, morto de qualquer forma. Mas só que Deus precisava exatamente de escolher um indivíduo daquela procedência, de um povo simples, pobres, amassadores, porque essa era a promessa de Deus para Abraão e sua semente depois dele. Então, nós vemos que Moisés foi lançado no rio, sua mãe, com todo cuidado, fez aquele cesto, colocou ali dentro, betumou por dentro, por fora, colocou uma espécie de perfume ali dentro daquele cesto, que aquilo podia fazer com que os crocodilos chegassem e não suportassem aquele cheiro e saíssem.
E então o garoto escapou por sua vida através da filha de Faraó, ele se tornar filho da filha de Faraó. E o menino, então, foi crescendo, ela não tinha como cuidar do menino, Miriam, sua irmã, estava acompanhando para ver o que sucedia. Quando ela viu que o menino foi tirado do rio, ela se aproximou, pediu, então, que ela deixasse, que ela encontrasse uma ama para cuidar de seu filho. A própria irmã de Moisés, Miriam. E ela, então, foi autorizada e ela correu direto na sua própria mãe. E então a mãe de Moisés foi, tomou o menino do braço da princesa, filha do faraó, e foi cuidar do menino e recebeu o seu salário. Veja como Deus trabalha. Agora, Moisés, o tempo foi passando e ela teve que devolver o rapaz, já não mais um bebê, mas aquele período de tempo foi o suficiente para ele conhecer a sua parentela, conhecesse a sua nação, soubesse de onde ele estava vindo. Foi o suficiente para quando ele entrasse para dentro do palácio do rei, e ali, então, ele foi formado em toda a sabedoria dos egípcios. Mas ele sabia que ele não era daquela raça, não era daquele povo. E no tempo certo, Moisés encontrou um egípcio matando um hebreu, e ele então chegou assim, matou o egípcio, enterrou na areia, e aquilo ali foi o suficiente para ele fugir. Então ele foi embora. Encontrou então na casa de Zípora. E o pai de Zípora tinha várias moças, e ele não tinha um homem para cuidar das ovelhas, eram as suas filhas. Moisés, então, foi trabalhar para aquele homem, para Jetro, seu sogro. Daí a pouco, eles contou para ele que o monte fumegava, aparecia ali uma visão naquele monte e tal, e então certo é que quando apareceu a visão, Moisés corajosamente subiu a montanha para ver o que acontecia. Ali estava Deus, a sarça fumegando, um fogo passeando na sarça, mas a sarça não se consumia. E Moisés, com coragem, com audácia, foi até ali para ver o que estava acontecendo. E ele ouviu a voz: Moisés, não te chega para cá. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que está é terra santa. Que coisa tremenda. Aí Deus disse: eu tenho visto o sofrimento do meu povo por causa dos seus exatores, e eu desci para livrá-los, para tirá-los da mão dos egípcios. E você, Moisés, será enviado agora para tirar o meu povo do Egito. Moisés, ali naquela condição, ele não tinha um milésimo de sabedoria mais. Porque ele já havia passado 40 anos, ele estava lá no Egito. Passou ele, então, 40 anos fugindo lá para o deserto. 80 anos de idade estava ele, como Deus mandou ele tirar Israel do Egito. Já tinha pagado toda a ciência, toda a tecnologia do Egito. E ali agora, Deus enviando ele, e ele disse: Senhor, logo eu não tenho habilidade, eu não posso, eu não tenho condição, tentando fugir da comissão. Mas é ele que Deus tinha comissionado para enviar. Esta é a forma de Deus trabalhar, na simplicidade. Você, Moisés, naquele tempo, você não podia ser usado. Mas agora, com a simplicidade que você tem, com a humildade que você tem, você reconhece que você não é nada. É agora que eu quero te usar. Deus gosta de usar vasos vazios. É ele que enche esse vaso para que ele possa trabalhar com ele. Deus não chama grandes homens. Quando ele chama um homem que pensa que é ser grande, ele vira ele de cabeça para baixo e sacode tudo que ele tem e faz dele um João ninguém
para que ele possa usar. Isso aconteceu com Moisés, isso aconteceu com Davi, isso aconteceu com Paulo, isso aconteceu também com Gideão. Está entendendo? E assim sucessivamente. Isso aconteceu quando Deus quis salvar Samaria usando quatro leprosos para vencer uma nação terrível que havia cercado Samaria e o povo passando fome, morrendo de fome. Deus usou 4 leprosos. Essa é a maneira que Deus faz. Então, certo é que a introdução é: vivemos em um tempo onde as pessoas querem aparecer, querem reconhecimento e querem ser grande, mas no reino de Deus é diferente. O céu valoriza aquilo que a terra despreza. Por isso que a noiva do Senhor Jesus Cristo são considerados como as escórias deste mundo. Porque as religiões têm crescido de tal forma, mas por quê? Todas estão metidas na política. Misturou religião com política e Deus não trabalha com isso. Deus tem uma noiva na face da terra. Sim, ele vem buscar uma noiva, mas é uma noiva escolhida, zelosa, escolhida e de boas obras. Não é um povo manchado pelo pecado, o pecado na igreja, a igreja no pecado, e tudo está correndo mil maravilhas. Não. Não é esse tipo de pessoa. Deus tem um povo simples e humilde, mas que luta para viver a palavra. Luta para ser obediente à palavra. Pense bem nisso. Então, o céu valoriza aquilo que a terra despreza. Então, enquanto o mundo diz, se exalte, você tem que ser mais exaltado, você tem que se apresentar mais. Você tem, rapaz, você tem suficiente quinhão para isso. Mostra o que você tem, rapaz. Enquanto o mundo diz, exalte, mostre o que você é, Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O homem mais poderoso que pisou na terra. O homem mais rico que pisou na terra foi um homem chamado Senhor Jesus Cristo. E veja a maneira que ele apareceu para cumprir as Escrituras. Veja que ele veio como Deus forte. Isso está no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículos 5 e 6. Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Pense bem nisso. Isso é Deus falando através dos lábios de Moisés. O Senhor vosso Deus é o único Senhor, não é 2 e nem 3. Deus é um e manifesta com seus vários ofícios da divindade que ele tem. Em Lucas 2, versículo 11, na hora de cumprir, mostrar o que, na verdade, o que ele era, chega um anjo para 2 pastores em Belém e diz para eles, não vos assusteis, eis que sobre vós trago nova que é de grande alegria para vós e todo o povo de Israel. Na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Então não há 2 senhores. Aquele Senhor que Moisés estava dizendo era aquele menino que nasceu ali na manjedoura. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal, achareis o menino envolto em pano e deitado em uma manjedoura. O que é isso que estava acontecendo ali? Deus se fazendo homem.
No princípio era o verbo, João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E tem uma coisa, Deus trabalha tanto na simplicidade que quando ele quis cumprir essa escritura, ele escolheu, não foi de dentro do palácio real do rei, não. Ele escolheu da descendência de Davi. Ele escolheu Maria, a pessoa, a família mais pobrezinha que existia. Ele escolheu Maria, e o anjo chegou para ela e disse: salve, agraciada. Salve, agraciada. De ti sairá o que vai trazer salvação para todo o povo de Israel. Mas como pode ser isso? Eu não conheço varão. Não importa, em outras palavras. Não conheço varão. Mas o Senhor te cobrirá com a sua sombra. E o menino que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha a maneira simples que Deus trabalha, irmãos. Agora, nós queremos ser grande quando nosso próprio Deus deixou o maior exemplo para nós, para que nós sejamos simples e humildes em toda a nossa maneira de viver. Nunca seja um homem ou uma mulher exaltada. Não. Mas sempre simples, sempre humilde. Se você quer subir, a maneira de você subir, a maneira de eu subir, é descendo. Esta é a forma de você subir, é descendo. Pense bem. Então o mundo diz: se exalte, mostre quem você é. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A pergunta é: como vencer espiritualmente? Não é com força, não é com posição, não. É com humildade e simplicidade. É com humildade e simplicidade. Esta é a única maneira de nós vencermos. A humildade atrai a presença de Deus para as nossas vidas. Pense bem nisso. Foi Tiago 4, versículo 6, onde lemos: Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resistiu Faraó. Deus resistiu Senaqueribe, a ponto de colocar um anzol no nariz de Senaqueribe. Colocou um anzol no nariz dele para dominar para lá e para cá. Rei atrevido, achando que ele era o grandalhão, que ele era o tudo. Deus o dominou. Os amalequitas fizeram frente a Israel. Deus derrotou todos os amalequitas, acabou com tudo, por causa da simplicidade do povo de Deus. Gente, se nós, como filhos e filhas de Deus, nos mantermos em posicionamento de mais humildade com Deus, quando você perceber um espírito de arrogância te rodeando, expulsa isso em nome de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele é manso e humilde de coração. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Isso é sério. Deus não apenas ignora o soberbo, Deus resiste. Deus resiste os soberbos, os que querem ser grandes, mas aos humildes, Deus dá graça. E graça quer dizer favor imerecido. Graça é favor imerecido. E Deus, para os humildes, ele dá graça. Dá favor. Ele dá resposta. Ele dá resposta. Davi foi um homem tão humilde que nós vemos que ele encontrou graça aos olhos de Deus, encontrou favor com Deus e encontrou a resposta. E a resposta que Davi teve com Deus foi o tombo de Golias. Imagina Golias
se apresentando, afrontando todo Israel. Todo Israel, o exército de Israel tremia, batia os seus joelhos um no outro quando eles viam lá saindo do meio do arraial aquele Golias, aquele grandalhão, e desafiando Israel e dizendo para eles: não existe aí no meio de vocês um homem. Cadê o homem de vocês? Onde estão os seus grandalhões soldados? Quem de vocês pode me enfrentar? Escolha dentre vocês um homem para vir me enfrentar. E se eu vencer, vocês serão nossos servos. E se ele me vencer, nós seremos vossos servos. E Davi chegou exatamente, foi visitar os seus irmãos e levar provisões para eles no acampamento. E quando Davi ouviu aquilo, Davi começou a preocupar e dizer: o que é isso que está acontecendo? O que é isso, gente, que está acontecendo? Foi no seu irmão mais velho. Ele disse para ele: vai embora daqui, rapaz, some daqui. Você não era nem para estar nesse lugar agora. Aquilo é o grande Golias, mas o que tem a ver isso? Olha o que ele está falando, ele está desafiando o povo, o exército do Deus vivo. E ele foi expulso pelo seu próprio irmão. Davi tinha experiência com Deus, era humilde, era simples, está entendendo? Mas ele tinha experiência suficiente com Deus. E nós vemos que Davi foi para um outro grupo, encontrou mais alguém, então inquiriu: que homem é aquele? O que esse homem está falando? Aí eles contaram para ele, tintim por tintim, o que o homem estava dizendo. Aí Davi disse: eu então vou, se não tem um soldado aqui para enfrentar o Golias, eu vou encontrar com ele, vou fazer frente a ele. E ele então foi temido: não, você não pode, você é de menor, você não conhece isso aí, você não sabe o que é guerra, você sabe cuidar das ovelhas lá no mato, mas tem uma coisa. Aí levaram ele na presença de Saul, estou resumindo, levou ele na presença de Saul, que era o rei, e disse quem ele era. Aí Saul falou para ele assim: vou te colocar as minhas vestes. Colocou nele o capacete, colocou nele as vestes de um bom soldado, colete ali de bronze, capacete de bronze. Davi não conseguiu nem mudar o passo com aquilo. Ele não tinha experiência com aquilo. Mas tem uma coisa por conta: ele tinha experiência com Deus. Ele arrancou aquilo de si. E ele disse: não, eu vou lutar com ele, é do jeito que eu posso lutar, que eu sei lutar. É do jeito que Deus me honra. Aleluia. Deus trabalha na simplicidade e na humildade. O dia que você se tornar um grande homem, achar que é melhor do que qualquer outro, Deus vai provar para você que você não é nada. Até na vida espiritual, o dia que você achar que você é mais crente do que o fulano, Beltrano ou Ciclano, porque você descobriu uma debilidade, uma fraqueza dele, você está miseravelmente derrotado, porque Deus vai provar para você que você não é melhor do que o outro. Nós somos dependentes do Espírito Santo em nós. Aleluia. Então Davi tomou aquela funda e o homem ficou bravo demais. A ira de Golias acendeu. Sou eu algum cão, rapaz? Para você vir comigo, vem contra mim com pedra? Eu vou te pegar na ponta da minha lança e vou te colocar na copa da árvore para que as aves do céu desçam te comer. Ele disse: você vem
contra mim com espada e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Em nome do Senhor dos Exércitos. Tomou 5 pedrinhas e uma foi o suficiente. Foi rodando a sua funda ali, quando ele soltou aquela pedra, e Golias vem balançando aquela espada, e vem. Quando ele achou a posição certa, Davi soltou a pedra. Foi direto na fronte. Irmão, você acha que o Deus de Davi é outro Deus? Não, o Deus de Davi é o nosso Deus. O Deus de Davi é o nosso Deus. Nós temos que aprender a crer que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, a vitória foi ganha. Se tornou Davi um grande homem, mas sob a unção do Espírito de Deus. Aleluia. Então, nós encontramos no livro de Lucas que veja a maneira que Deus trabalha, trazendo para o nosso lado, trazendo para o espiritual. Lucas capítulo 18, versículo 9 ao versículo 14. Vejamos isso aqui. Lucas capítulo 18, versículo 19, versículo 9 ao versículo 14. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo. Lucas 18, versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos. Olha aí o perigo do indivíduo achar que ele é mais justo do que o outro. É claro e evidentemente que se você não está bem espiritual, procura acertar a sua vida enquanto é tempo, porque o rapto está às portas. Está às portas. Nunca esqueça que estamos na última era da igreja e cada mensageiro que Deus enviou na sua respectiva era, enviou no final de sua era. Mas não pense você que é tão justo a ponto de que você pode cruzar o seu braço. A Bíblia diz, aquele que é justo, justifique-se mais ainda. Aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Isso prova que nós estamos em uma caminhada. E nunca esquecendo de Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Mas veja isso, e disse também esta parábola, a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. O perigo de achar que é justo é desprezar os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era o fariseu e o outro publicano. O fariseu era tão religioso que, estando em pé, orava consigo desta maneira. Olha, preste atenção na oração do fariseu. Nós temos que ter muito cuidado com o espírito farisaico. Ó Deus, graças te dou porque não sou como este homem aqui, ó. Graças te dou porque eu não sou como esse homem Moisés ali, ó. Graças te dou porque eu não sou como esse homem ali, ó. Geraldo. Graças te dou, ó fariseu. Vai ser neste mais longe. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como este homem. Roubadores, injusto e adúltero. Esse homem era religioso. Nem ainda como este publicano.
nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes por semana ao tocador de trombeta. Quando você deve jejuar, que a mão esquerda, até a esmola, que a mão esquerda não saiba o que fez a mão direita. Está entendendo? E quando tu vais jejuar, você não tem que estar revelando para quem quer que seja. Entra para o seu aposento, para o seu quarto. Jejum 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé e de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu de tanta vergonha de Deus, de tanta vergonha das suas falhas, de tanta vergonha de suas impurezas. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos, disse Jesus, versículo 14, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, o publicano. Desceu justificado, quer dizer, desceu perdoado de todos os seus pecados. Por causa da sua simplicidade, da sua humildade. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. E não aquele, não o fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Ei, coisa tremenda! Que Deus nos ensine, irmãos, a viver como cristão. Que Deus nos ensina a orar da maneira certa. Coisa tremenda. Então o fariseu confiava em si mesmo. Aí que está a coisa, confiar em si próprio. Gente, há pessoas, a gente que está sempre fazendo parte, faz parte de ajuntamentos, de reuniões pastorais. A gente fica sabendo de pessoas que bateram a tanta língua, vamos dizer, no nosso linguajar, bateu tanta língua no beiço, linguajar da roça mesmo, você está entendendo? Para não falar os lábios. Contra outro ministério, que hoje está numa condição tão mísera, terrível. Antes não tivesse abrido a boca para falar de determinado ministério, de determinada pessoa. A Bíblia nos ensina para não abrir a boca para falar mal uns dos outros, mas sim orar uns pelos outros. Deus sabe quem é e quem não é, Deus sabe quem são seus eleitos, Deus sabe quem vai no arrebatamento e quem não vai. Cuide-se de si mesmo, clamando por graça, por misericórdia. O apóstolo Paulo era um homem tão humilde, tão sincero, que ele temia que ele pregasse tanto para os outros, para salvar os outros, e eu mesmo seja deixado para trás.
Então, o fariseu confiava em si mesmo, o publicano se humilhou, resultado, o humilde saiu justificado. Aplicação que quando você se humilha, Deus entra na causa. Quando você se humilha, Deus entra na causa. Você pode estar até andando errado, mas não conforma com seu erro. Se você admite o seu erro e clama por misericórdia, deixa a coisa correr por conta de Deus. Deus é a sua solução. Deus é a nossa solução. Quando você se humilha, Deus entra na causa. Nunca tenta encontrar subterfúgio, razões, para apresentar a Deus as suas razões, se Deus sabe até dos seus próprios pensamentos que você vai pensar ainda o ano que vem. Até seus próprios pensamentos Deus já sabe, antes que você pense. Está entendendo? Quando você se humilha, Deus entra na causa. Quando você se exalta, Deus se afasta. Quando você se exalta, Deus se afasta. A simplicidade guarda o coração. A simplicidade guarda o coração. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. A simplicidade que há em Cristo. Simplicidade que há em Cristo. 2 Coríntios, deixa eu voltar aqui. 2 Coríntios 11, versículo 3, ou seja, 2 Coríntios 11, 23. Acho que é isso mesmo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vós lembrais de mim. E retende os preceitos como vô-lo entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Segundo 1 Pedro 1 e 5, eu falei 2 Coríntios, é 1 Coríntios. 1 Coríntios 11, e 2, 3. Agora Pedro, 1 Pedro 5, versículo 4. E quando aparecer o sumo sacerdote, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente, vós, homens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, isso é humildade. E reveste-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, a simplicidade que há em Cristo. O evangelho não é complicado, é os homens que complicam as coisas. Viu? O evangelho não é complicado, o homem é que complica. Está entendendo? Simplicidade é falar a verdade. Viver sem máscara. Escondendo seus erros. Escondendo de quem?
Se você fosse para a profundeza dos mares, lá está Deus. Se você furasse um buraco e para esconder de centenas de metros para o chão adentro, lá está Deus. Se você subir às alturas, lá está Deus. Esconder-se alguém esconderijo de modo que não vejo, não encho os céus e a terra. Então anda de cara limpa, anda sem máscara, vive a vida cristã, sem se sentir envergonhado por causa das concupiscências que há no mundo. Tem pessoa que na igreja é uma coisa, lá fora no mundo é outra. Sabe por quê? Tem vergonha das pessoas, vergonha do mundo. Você se sentir vergonha de mostrar o espírito que há em você? Não. Não faça isso. Então, o evangelho não é complicado, o homem que complica. Simplicidade é falar a verdade, viver sem máscara, servir sem interesse. Servir a Deus sem interesse, servir a Deus por prazer. Servir a Deus sabendo do seu galardão que já está garantido. O perigo hoje é a aparência espiritual, aparência religiosidade, vaidade ministerial. Quantas coisas acontecem por causa da vaidade ministerial, de um ministro querendo ser mais do que o outro, achando que tem mais revelação, que tem mais luz do que o outro, e assim por diante. A única luz que nós temos é o Espírito Santo. A única luz que nós temos é a mensagem profética que Deus prometeu para a noiva nesses últimos dias, para nos levar de volta à fé original, à fé apostólica. A única verdade que existe é a palavra revelada. O diabo não tem medo nem da Bíblia, vocês acreditam nisso? O diabo não tem medo nem da Bíblia. Você diz, mas não. O diabo tem medo da revelação que você tem da Bíblia. O diabo teme muito mais a mensagem da hora do que a própria Bíblia. Porque a Bíblia sem a revelação, tá entendendo? Você encontra ela nos escritórios de advocacia, com os juízes. Você encontra ela até nas casas de pessoas que fazem o que quer, deita e rola, vive ao bel prazer do mundo, mas a Bíblia está lá na estante, ou está lá até aberta em cima da mesa. Está entendendo? Mas o diabo teme muito mais a mensagem de um profeta nesses últimos dias, porque a mensagem, ela mostra para você a Bíblia revelada, como se tivesse uma nota de R$1.000 dividida em R$1. Está entendendo? A mensagem veio para trazer a revelação da Bíblia, nos levar de volta à fé original, à fé apostólica. A Bíblia revelada, sim. Você sabe que em Mateus capítulo 4, o diabo citou o Salmo 91 para Jesus. Mateus capítulo 4, ali na hora da tentação, o diabo citou o Salmo 91 para Jesus. Não está escrito a teu respeito que dará ordem aos anjos a teu respeito para que não tropecem em pedra? Está entendendo? O diabo conhece tanta escritura que para interpretar a Bíblia, para trazer o mundo no caos que está, ele usou... Você acha que o diabo chegou para Adão e Eva ali no Jardim do Éden e defamando Deus? Defamando o que Deus disse? Nada disso. Não.
Quando Eva disse para ele, ele chegou e disse: Ah, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Citando a palavra de Deus. É assim que Deus disse? Aí Eva responde: do fruto das árvores do jardim poderemos comer livremente, mas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, que está no meio do jardim, disse Deus: nem nela tocareis, não comereis dela, nem nela tocareis. Ah, mas você sabe o que está acontecendo? É que Deus sabe que no dia em que dela comerdes, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Isso vai abrir os vossos olhos e vocês vão conhecer o bem e o mal. Em hipótese nenhuma, o diabo negou a Bíblia, ele só acrescentou com um não. Certamente não morrerás. Ele usou tudo que Deus disse. Só acrescentou o não. Certamente não morrerá. E Eva caiu na cilada de Satanás e o mundo chegou no ponto que está hoje. E ainda há alguém para se salvar, porque Deus veio e tomou o meu lugar no Calvário. Deus veio e tomou o seu lugar no Calvário. Deus veio e tomou o nosso lugar no Calvário. Vamos dar uma salva de palmas para ele merece. Aleluia! Graças a Deus. Graças a Deus. Deus, no nome de Jesus, sela esta mensagem nesta noite no coração de cada filhos e filhas do Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos estas bênçãos. No nome de Jesus. Amém.